A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos dar aí continuidade à história do ministério do Senhor Jesus, ainda no início do seu ministério, mas já estamos vendo aí os milagres realizados por ele. Mas antes de fazermos a leitura de hoje, não esqueça, você que está me assistindo agora e ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo. Tudo isso dará mais engajamento para o vídeo e também me fará alcançar mais pessoas e levar assim a palavra de Deus ainda mais longe, e é uma forma gratuita de você fazer isso. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista, porque nós já estamos aí no Novo Testamento já há alguns dias, e assistindo desde o vídeo 1 em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco, não apenas lê-la, mas também aprender outras coisas, pois estou sempre aqui fazendo colocações e trazendo informações importantes dentro da palavra daquilo que está sendo lido. Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards eu vou deixar aí o link para que você possa acessar. Amém? Então vamos agora orar para que possamos ir para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia, Senhor, para dar continuidade à leitura da Tua palavra, para que possamos aprender mais acerca de Ti, da Tua vontade, possamos a cada dia acrescentar fé sobre fé naquilo que já temos crido diante daquilo que temos ouvido da palavra de Deus e crescendo ainda mais no conhecimento agora através da leitura. Pai, no nome de Jesus, te peço que o Senhor venha abençoar a vida, a casa, a família de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura. Pai, no nome de Jesus, que todos venham aguardar a tua palavra, praticá-la e assim ver prosperar todos os seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? É isso aí. Então vamos para a leitura de hoje. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e, por esta abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que aqueles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: Como pode este homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados, ou falar: Levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificavam a Deus, exclamando:
nunca vimos nada semelhante a isto. Eu até já falei sobre este milagre, né? E é interessante que nós vamos ver aí muitas vezes as pessoas estupefadas, né, assustadas, dizendo: nós nunca vimos isso. Nós lembramos aqui dos profetas do Antigo Testamento que Deus operava milagres através das suas mãos. Então, por que essa novidade, esse entusiasmo, né, esse espanto tamanho? É simples entender. Porque entre o último livro escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ou melhor ainda, entre o último livro escrito, entre o último profeta do Antigo Testamento e o surgimento de Jesus, nós temos 400 anos. E durante esses 400 anos não se levantou profeta em Israel. Então são aí 400 anos sem que grandes milagres acontecessem. Os milagres que eram conhecidos daquela geração eram aqueles que foram contados pelos pais que ouviram dos próprios pais, que ouviram dos pais, ou seja, seus bisavós, talvez tataravós, tivessem visto algum milagre. Mas aquela geração não via milagres, não haviam sido milagres naquela época. Por isso que o povo ficava tão assustado, porque eles estavam vendo agora com os próprios olhos aquilo que só ouviam através de histórias. Continue. Uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria e o chamou: Segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Lembrando, né, que Levi é Mateus e ele era publicano. E os publicanos eram odiados pelos judeus. E por quê? Porque os publicanos normalmente eram judeus que trabalhavam para Roma cobrando impostos dos próprios judeus. E era comum que os publicanos cobrassem mais do que era devido. Então, eles eram detestados. As pessoas odiavam a eles, porque eles enriqueciam roubando de certa forma, ou extorquindo, ou cobrando altos impostos sobre o seu próprio povo, amando de Roma, que era justamente a nação inimiga do povo de Deus. Então, eles eram tidos como traidores do próprio povo. E Jesus vai chamar justamente um destes, Levi, que nós o conhecemos mais como Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus, justamente para ser um dos 12, um dos discípulos. Continue a leitura. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhes Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então, nesta ocasião, jejuarão. Veja que o que estamos lendo agora já lemos em dias anteriores e eu também já trouxe explicações. Continue. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim, como não há pessoas que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e desta forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão.
Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: Vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: Nunca leste como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente os sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. O que Jesus está mostrando aqui? Que entre uma ordenança simples e o cuidado pela vida, fica o cuidado pela vida. Eles estavam ali colhendo mantimento para comer porque estavam com fome. E a guarda do sabá, na verdade, ali os fariseus não haviam compreendido da forma correta e acabavam então trazendo ainda mais encargos sobre as suas vidas. E ele vai lembrar o caso de Davi, que quando estava fugindo ali de Saul, ele vai se alimentar dos pães da presença ou dos pães da proposição, que era um pão que era colocado ali os 12 pães sobre a mesa da proposição e só os sacerdotes podiam comer deles. Ficava ali 7 dias e ao tirar no 7º dia, então ele era comido pelos sacerdotes. E ali os sacerdotes deram a Davi e aos seus homens, porque ali era mais importante matar a fome daqueles homens do que guardar uma ordenança, que guardá-la significaria a morte. Você está entendendo? Então existem muitas coisas que nós temos que ter bom senso, porque aqui não era uma questão de pecar ou não pecar. Lógico que entre pecar e morrer, dependendo da situação, sempre vai ser melhor pecar e morrer salvo do que não pecar, viver e ir para o inferno. Mas em muitas situações, nós vamos ver ordenanças, coisas que na verdade são mal interpretadas e a pessoa acaba trazendo um julgo indevido. Como ainda hoje tem muita gente aí debaixo de julgos de homens, julgos que são mandamentos que não são de Deus e acabam proibindo o homem de muitas coisas. Eu vou inclusive deixar aí no final da mensagem, afixado aí, uma mensagem cujo tema é Tudo é proibido. Quando acabar esse vídeo, você assiste, amém? Volte para a leitura comigo. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando Deus criou o sábado, ele não criou o sábado pensando no sábado. Ele criou o sábado pensando no homem. O sábado era um dia para que o homem pudesse descansar. Porque se Deus não criasse o sábado, do jeito que o homem era ganancioso, ou o homem ia trabalhar os 7 dias na semana e não ia separar nenhum dia para buscar a Deus, ou ainda iria forçar os seus escravos e os seus animais a trabalharem 7 dias na semana. Então, assim, não só o homem que era rico ou dono de escravos, ele teria um dia na semana obrigatoriamente para buscar a Deus, como inclusive os seus próprios escravos e animais teriam um dia na semana de descanso. Esse foi o propósito do sábado, dar descanso ao homem. E colher para se alimentar não estava quebrando o sábado, porque estava pensando no próprio homem e não no sábado em si. Nem? Continue. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Amém, amados? Mais um capítulo aqui da Palavra de Deus lido para a glória do Senhor. Mas agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 5. Vá comigo. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo,
descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Aqui, amados, também eu tenho uma mensagem que eu explico com mais detalhes sobre o tanque de Betesda, tá? Então eu vou deixar para pôr no final também, afixado, um vídeo explicando, porque se eu for explicar aqui todos os detalhes aqui da questão dos 5 alpendres, do tanque e todas as coisas, só a explicação vai demorar aí uns 40 minutos, tá? Então eu vou deixar fixado também no final um vídeo explicando com detalhes sobre o tanque de Betesda. Continue. De certo em certo tempo, né, como nós lemos, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Isso é o que as pessoas criam, tá? Era a crença, a fé deles. Você vai assistir o vídeo no final e vai entender. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Veja que não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: Você quer ser curado? A única coisa que ele precisava dizer era sim, Senhor, eu preciso. Mas ele não conhecia Jesus. Ele estava ali depositando a sua fé em algo que não podia resolver o seu problema. Como falei na mensagem no final, eu trago mais detalhes. Continue. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha o teu leito e anda. Pois é, né? Estavam ali os religiosos querendo impedir o homem de fazer algo que aquele que o havia curado mandou fazer. Mas eles não haviam feito nada para ajudar aquele homem. E ainda hoje existem muitos religiosos por aí colocando encargos sobre as pessoas, enquanto Jesus, na verdade, quer curar, libertar e salvar. Continue. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então veja que provavelmente o mal daquele homem era por causa do pecado e Jesus lhe advertiu: não volte a pecar para que não aconteça algo pior. Então, para quem acha que pode pecar, que não há consequência, está aí a palavra do próprio Jesus. Continue. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. A verdade é que, como Jesus se despojou de si mesmo e veio à terra como homem, tudo o que ele fazia aqui, ele fazia debaixo da autoridade e do poder do próprio Deus, o qual lhe revestiu com o Espírito Santo
E como ele mesmo diz ali em Mateus 28:18, todo o poder me é dado no céu e na terra. Continue. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas, uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E são os mortos aqui? Os separados de Deus, os mortos espirituais, os gentios e muitos até dos judeus. E aqueles que ouvissem a Jesus viveriam, porque teriam ali o novo nascimento, receberiam a Cristo e viveriam espiritualmente, sendo unidos ao Pai. Continue. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Aqui Jesus já está falando do vindouro e do juízo final, onde a terra, o mar, os mortos de todas as partes ressuscitarão e serão julgados. De um lado, os que praticaram bem, a justiça, do outro, os que praticaram o mal, de um lado, os que receberam Jesus, do outro, os que não receberam, de um lado, os salvos, do outro, os condenados. Está aí claro, nas palavras do próprio Jesus, que nem todos viverão a vida eterna. Muitos, infelizmente, viverão a condenação eterna. Continue a leitura. Por mim mesmo, nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Afinal de contas, a gente fala da gente o que a gente quer, né? Então Jesus está dizendo, eu dou testemunho de mim mesmo, qual valentia que vai ter isso? Qual valor que vai ter isso? Nós precisamos que outras pessoas testifiquem de quem nós somos. Continue. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo estas verdades para que sejam salvos. Então Jesus diz, tem um aí que está testemunhando de mim. Quem era? João Batista, né? Mais à frente nós vamos ter os discípulos testemunhando de Jesus e hoje nós testemunhamos de Jesus. Mas ele diz, eu não busco o meu próprio testemunho, ou seja, eu não saio falando de mim mesmo, não busco o meu próprio testemunho, mas eu prego, eu anuncio a palavra para que as pessoas sejam salvas. Continue. Ele era uma candeia que queimava e alumiava, e vós quisestes por um momento rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Ou seja, tudo pelo qual Jesus passou, viveu, morreu e ressuscitou é a prova cabal de quem realmente ele é. Continue.
E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplaste a sua face. Onde Deus testemunhou acerca de Cristo? Primeiro, em todo o Antigo Testamento, e segundo, no próprio dia do seu batismo, quando Deus falou: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Continue. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ou seja, vocês examinam as Escrituras, sabem que nelas está a vida eterna, mas não conseguem enxergar que são elas que falam a meu respeito. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem e sei que não tendes vós o amor de Deus. Veja que Jesus os está acusando de coisas pesadas. Vocês não têm a palavra de Deus. Vocês não têm o amor de Deus. Né? Misericórdia, porque esse era o povo que eram os religiosos tops da época. Mas, na verdade, diante de Deus era só aparência. Continue. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Isso é triste, porque isso acontecerá, virá um no próprio nome, e os judeus receberão como se fosse o Messias. Só que ele não será o Messias. Ele será o anticristo, que por 7 anos governará, e será o tempo da tribulação. Continue a leitura. Como podeis crer, vós que recebeis honras uns dos outros, mas não buscais a glória que vem dos Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Ou seja, quem condena vocês é Moisés. Como assim? A palavra, a lei que Moisés escreveu. E ele diz, o próprio Moisés falou de mim. Moisés falou mesmo, profetizou que se levantaria um profeta maior que ele, a quem os homens dariam ouvidos, e realmente Jesus vai governar soberano. Continue. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Amém, amados? E ficamos por aqui com a leitura de hoje, com uma pergunta. Nós vamos dar continuidade a essa leitura outro dia, em João capítulo 6, que é um capítulo bem longo, e tem algumas coisas ali bem importantes para que venhamos a ler. Amém? Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de curti-lo também, me ajude a crescer aqui na plataforma e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Não esqueça também que você pode mandar o seu pedido de oração aqui para esse WhatsApp, que é eu mesmo vou responder, tá? Você pode ajudar também com oferta através desse Pix. Amém, amados? Então, é isso aí, ficamos por aqui. Não esqueça aí que eu vou deixar 2 vídeos aí, né? Vou deixar 2 vídeos aí para vocês assistirem, assistam, não percam, porque tem muito aí a acrescentar para a vida de todos. Amém? Então, um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!